Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os debates mudam alguma coisa? Boa noite. Arranca hoje na SIC a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista, o outro é liberal. Pedro Nuno Santos e Rui Rocha abriram na SIC a época de debates entre líderes partidários que se vai prolongar até 23 de fevereiro. São 28 frente a frente, mais 2 debates alargados e ainda deverá acontecer o debate das rádios. Por regra, tem 30 minutos, mas o frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos terá 1h15 e vai ser transmitido a 19 de fevereiro pelos 3 canais generalistas às 9 da noite. Estes debates são realmente importantes, ou seja, podem esclarecer ou até mudar o sentido de voto dos eleitores? Vou conversar com Nilza de Sena, vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, professora, tem obra publicada sobre a relação entre a televisão e a política. Foi também deputada e vice-presidente do PSD. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 6 de fevereiro. Bem-vinda, professora Nilza de Sena. Olá, Ricardo. Obrigada. Já arrancaram os debates para as legislativas 2024. Queria começar por perceber se podemos dizer que aqui em Portugal já há uma certa tradição de debates políticos, isto quando estou a pensar noutras realidades, como a dos Estados Unidos, em que os debates são quase instituições. Olha, eu acho que já existe uma tradição, se pensarmos que os debates políticos celebram 50 anos, que coincidem com os 50 anos de 25 de Abril, porque os primeiros debates foram em junho ou julho de 74, e portanto já temos alguma longevidade em debates, que eles são muito diversos na realidade portuguesa, desde os primeiros que foram históricos pós início da democracia, aos outros, que uns são para eleições presidenciais e outros são para eleições legislativas. Talvez não comparar com a realidade norte-americana, porque se nós pensarmos na longevidade do debate americano, o primeiro debate que se conhece, ou de que se tem história sobre ele, é de 1858. E, portanto, temos 166 anos que nos separam dessa... É muito diferente, realmente. É, exatamente. E, portanto, os primeiros debates norte-americanos, o primeiro até foi entre o Abraham Lincoln e o Stephen Douglas, durou 3 horas, teve um tema único, que foi a escravatura, num momento muito quente da realidade política sobre essa matéria da luta racial, e depois tiveram um hiato de 90 anos e voltaram a ter o segundo em 1956. E daí passaram a tê-los regularmente. É evidente que nos Estados Unidos o debate americano é muito uma função, cumpre uma função na política, de uma certa política espetáculo, que nós vamos acompanhando ao nosso ritmo, porque também é verdade que os nossos têm vindo a aumentar a componente do espetáculo, e portanto quase como marcos celebrativos, se quiser, da contenda ou do combate eleitoral, e nessa parte acompanhamos, mas não temos esse tempo histórico que nos permite fazer o debate como eles o fazem, da forma profissional como o fazem. É um espetáculo de televisão também, não é? Nos Estados Unidos é um espetáculo de televisão. É isso mesmo. E nós aqui, a nossa memória, e falava disso, é obviamente muito mais recente. Lembramos de Soares Cunhal, Soares Freitas do Amaral, ou até Passos Coelho, António Costa, não é? Sim, nós, esses primeiros, se calhar o debate mais icónico português é esse debate. É aquele debate da expressão muito célebre, olhe que não, entre Álvaro Cunhal e Mário Soares. Primeiro porque as figuras eram figuras, não vou dizer míticas, mas que marcam um tempo e uma forma de fazer política muito especial. 2 grandes políticos portugueses, com visões distintas para o país e num período que se celebra, inclusive, este ano com especial acuidade, que é os 50 anos de 25 de Abril, pós-revolucionário, com uma grande luta ideológica presente, e os primeiros passos
para a democracia, ainda incipiente naturalmente, com discussões muito quentes sobre a reforma agrária. Eu lembro-me que esse debate durou 3 horas e são 3 horas que agarram ainda hoje um espectador a ouvir. Não tinha limite de tempo, hoje. não é? Não tinha limite até de tempo. acabaram as bobines. Exatamente. E, curiosamente, o jornalista era muito pouco interventivo. Uma das grandes mudanças que se dá no nosso debate contemporâneo é que hoje o jornalista, eu não vou dizer que é um protagonista, porque também é digamos, o que faz o ponto de ordem no debate e coloca as perguntas que têm que ser feitas para esclarecimento do público, mas interrompe muito mais, tem um protagonismo crescente face a esses primeiros debates, em que nós encontramos o Dr. Mário Soares, o Dr. Álvaro Cunhal a falar 20 minutos seguidos sem ser interrompido pelo Joaquim Letria, que foi quem mediou esse debate. Isso foi no tempo em que ainda se fumava na televisão, até, não é? Portanto, estamos a falar de outro tempo. É outro tempo. E agora, seguramente. Os debates, já não, por parte dos políticos, já não há amadorismo, ou seja, já é tudo preparado ao ínfimo pormenor, incluindo a cor da gravata? Olha, eu acho que os debates hoje se preparam com muita atenção, não vou dizer que é ao ínfimo detalhe, perdão. Penso que há preocupação em trabalhar muito o debate em função do adversário. Nós hoje vivemos numa fase em que a comunicação política e a comunicação política eleitoral, para mais em debate político, é uma comunicação feita com um grau de profissionalização crescente. Não é uma profissionalização igual à dos Estados Unidos, em que, de facto, há uma hiperbolização dessa performance trabalhada ao mais ínfimo pormenor, mas nós caminhamos para aí. Nós e os restantes países da Europa, não só nós, Portugal. A tendência é para ligar aos pequenos detalhes, não só o trabalhar individualmente cada debate em função de quem temos diante de nós, ou seja, do partido que está diante de nós, mas a forma como a pessoa se apresenta é importante, até do ponto de vista de imagem. Repare que há um dado importante, deixe-me só dizer isto porque eu acho que é interessante. A comunicação não verbal, como expressões faciais, gestos, é responsável por 65% de toda a comunicação política em televisão. O que significa que num debate o político ter atenção aos seus gestos e até às suas expressões, o poder fazer um sorriso, o poder estar tranquilo face à imagem, é muito importante. A ideia de serenidade em debate hoje é apagante, porque a ideia de quem está muito nervoso, muito tenso, que franze a testa, que está sem conseguir esboçar um sorriso, leva para casa uma imagem de antipatia, até de frieza, que muitas vezes não corresponde exatamente à figura. Ou seja, a agressividade ou a simpatia para com o oponente também são pensadas e preparadas. São pensadas. Eu lembro-me quando fiz o meu trabalho, este livro que fiz sobre o debate político, de ter falado, por exemplo, posso dizer-lhe, com Miguel Laranjeiro, que trabalhava muito perto com o Dr. António Guterres e que trabalhou na campanha de 1995, e dele-me ter dito, o engenheiro António Guterres treinava alguns gestos para fazerem debate. Treinou há muito tempo. Eu treinava com ele. Ele dizia, eu treinava com ele. Fazia de jornalista e ele treinava. Portanto, significa que desde há longa data, depois isto varia em função de cada ator político, porque cada pessoa é diferente, na forma de trabalhar e na forma de se apresentar também com a identidade política e com a sua forma de querer mostrar-se ao eleitorado, mas há naturalmente uma preocupação em trabalhar estes detalhes de apresentação, não só o discurso, porque esse está treinado, não é? E aparece muitas vezes, falam muitas vezes, porque tem outros momentos de intervenção, mas para um debate há que ter cuidado, porque a imagem está muito centrada apenas naquelas figuras, em duas figuras, sobretudo em debates que são bipolarizados, como são estes frente a frente de que estamos a falar. Já voltamos à conversa com Nilza de Sena, professora universitária, com obra publicada sobre esta relação entre a política e a televisão. Temos ainda de procurar a resposta para a grande pergunta deste episódio. Será que os debates mudam alguma coisa?
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Nilsa de Sena, professora universitária, antiga deputada do PSD, também antiga vice-presidente do PSD. Professora, para as legislativas de 2022 também tivemos dezenas de debates, mas a certa altura notou-se algum enfado por parte dos eleitores, talvez até desinteresse em relação aos debates. Isto é só uma percepção minha ou foi mesmo assim? Olha, eu acho que há muitos debates e é natural que eles acabem por cansar e que o telespectador em casa, escolha aqueles debates que mais interessam. E há alguns que, de facto, nestas eleições próximas, são mais apelativos que outros, são aquelas onde há maior dúvida. O que a literatura diz, se eles, de facto, têm uma influência ou não, é que normalmente os debates reforçam atitudes pré-existentes, ou seja, ninguém inverte sentido de voto pelo facto de ouvir um debate em televisão. E eu tenho muitas dúvidas, sinceramente, de que haja uma vantagem ou uma viragem superlativa das intenções de voto a partir do visionamento de debates. Porquê? Porque, à partida, o debate o que é que faz? Faz mostrar um combate político mais exacerbado, se calhar um aclaramento de divergências, mas também diferenças de personalidade e de combate político, expressando quase a vertente de espetáculo que falávamos no início. Então... Há, de facto, competição política, mas evidenciam-se, em certa medida, as diferenças de perfis políticos e de projetos, naturalmente, mas de perfis políticos entre os contundentes. Então, mesmo para o espectador eleitor, a expectativa é perceber se aquela pessoa tem ou não características que geralmente atribuímos aos bons líderes, capacidade de confronto, capacidade de argumentar e contra-argumentar. Será mais do que isso, do que uma tentativa de ficar esclarecido com aquilo que vai ser dito? Essa será a abordagem do espectador, mesmo que inconsciente? Eu acho que o espectador politizado e, sobretudo, o eleitorado consolidado tem expectativa de ver a performance. O espectador que tem dúvidas, ou seja, o eleitor cético, o célebre indeciso, que normalmente é mais vulnerável à campanha eleitoral, também é mais vulnerável ao debate político. Se esse debate político chega para o convencer, é outra conversa. Porque eu acho que o debate político é um elemento entre muitos mais. Entre performance que haja em entrevistas políticas, na própria cobertura que os noticiários, os telejornais, as rádios e os jornais fazem da própria campanha. Hoje em dia não podemos excluir visionamento de alguns episódios que sejam humoristicamente tratados em programas de humor político conhecidos e, portanto, todos esses elementos concorrem para a formação política que o eleitor indeciso vai congregar para poder fazer a sua escolha. Significando isso, portanto, que o debate possa esclarecer ou ajudar a esclarecer um eleitor mais indeciso, mas não é suficiente para o fazer decidir, porque é apenas mais um elemento. Daí eu dizer que o debate político é também um momento de espetáculo, uma marca incontornável. Claro. Neste momento, nas sociedades industriais avançadas, não é? Em que a personalização
é exacerbado, o espetáculo é exacerbado e as campanhas acompanham esse ritmo. O debate político, per si sozinho, também tem uma função mais dificultada quando se antevê a possibilidade da polarização ser maior. Ou seja, nós, em 2024, de acordo com as tendências de estudos que temos acompanhado desde novembro a esta parte, é admitido, como tendência, um aumento da polarização. E isso vai tornar os debates mais... vai aumentar o interesse? Eu penso que poderá vir a aumentar o interesse, sobretudo à direita, onde os estudos indicam que há mais indecisão. Os estudos recentes mostram que o eleitorado à esquerda está mais consolidado. Embora haja fuga de alguns eleitores para o Chega, vamos dizê-lo, que vai recolher, eventualmente, votos a 3 partidos essenciais, portanto, o PSD, o PS e o Partido Comunista Português, onde o voto está mais em dúvida é à direita. E, portanto, admito que os debates mais apelativos, porque também poderão ter que vir a esclarecer mais pessoas, sejam aqueles que vão confrontar ou defrontar o PSD e o Chega, e o PSD e o PS. E depois, eventualmente, também aqueles em que estará a Iniciativa Liberal. Porquê? Porque é onde há mais dúvidas, ou pelo menos os estudos indicam que há dúvidas. Também é verdade, é bom, daquilo que estamos a dizer, fazer esta reflexão, que é a seguinte. Também sabemos que hoje os estudos que se nos apresentam têm vindo a mostrar um aumento daquilo que é conhecido como a mentira razoável, ou, como diz uma autora conhecida, a Noelle Millman, a espiral de silêncio mais significativa. As pessoas escondem onde é que vão votar, ou têm receio de ser sancionadas publicamente por dizer onde vão votar, quando sentem que o seu voto ou a sua opção é minoritária. E, portanto, nós estamos a falar com base nestes estudos que mostram uma tendência, mas também é bom dizer que estes estudos verificou-se nas eleições legislativas dos Açores essa realidade, verificou-se nas legislativas de 2022 essa realidade, Exatamente. verificou-se, por exemplo, em Lisboa, nas últimas autárquicas, em que também se comprovou isso. Portanto, nós podemos fazer estas ilações, mas não podemos dar isto como determinantes do jogo eleitoral, porque muitas vezes estes estudos também são falíveis. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta parênteses em algo que é um interesse muito egoísta, confesso, que são os elogios que fazem geralmente ao debate das rádios, porque um debate ouvido é diferente de um debate que é visto. O debate ouvido é mais verdadeiro? O debate ouvido é mais verdadeiro porque o debate ouvido não dispersa a nossa atenção, a atenção do telespectador, Não há gravatas. na imagem. Exatamente, não há cores, não há gravatas. De resto, dizer-lhe isto, que me parece interessante, face à sua pergunta. Quando, na célebre eleição que defrontou Nixon e Kennedy, e que foi um ciclo de debates icónico nos Estados Unidos, as pessoas que viram pela rádio consideraram que o Nixon tinha ganho o debate, quem viu pela televisão considerou que o Kennedy tinha ganho o debate. Isto é marcante porquê? Porque o Kennedy ia bronzeadíssimo, vinha de férias, e o Nixon tinha sido operado aos joelhos, como sabem, os norte-americanos fazem os debates de pé, portanto tinha dores, tinha recusado maquilhagem, que era uma inovação à época, e o Kennedy aparecia bronzeadíssimo, maquilhadíssimo, e quem olhava para a imagem dele, independentemente daquilo que ele dizia, achou que ele tinha ganho de facto, porque tinha muito bom aspecto. E quem olhou para o Nixon, quem ouviu pela rádio e não viu estas imagens, de facto considerou que o Nixon tinha ganho, porque só está a avaliar a capacidade discursiva, o projeto que está a ser explanado, e, portanto, a arma poderosa é o verbo, se quiser, na rádio, enquanto que a arma da televisão é a imagem. Então, nós dispersamos, de facto, muita atenção na imagem. A comunicação visual é absolutamente avassaladora a todos os níveis, E aqui ao nível político também. E aqui chegados para resumirmos esta nossa conversa, afinal, os debates podem ou não ser decisivos?
Eu acho que os debates são importantes para marcar este ponto de esclarecimento para as pessoas que não têm o seu voto decidido e não concebo uma eleição sem debates. Dizer que ele inverte sentido de voto, não o posso dizer, os estudos não o indicam e tenho dúvidas de que o possam fazer. Muito obrigado, professora Nilza de Sena. Foi um gosto, muito obrigada também. Nilza de Sena é vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é investigadora, tem obra publicada sobre a relação entre a televisão e a política e foi também deputada e vice-presidente do PSD. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.